Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos tratando sobre ansiedade, combatendo a ansiedade com a Bíblia. Semana ansiosa, como é que foi a sua semana? Semana tranquila, você nem piscou o olho, já era sábado, disse, gente, que semana maravilhosa, não estou vendo nada. Uma semana ansiosa, bateu na sua casa um tal de IP, alguma coisa, não sei se já chegou na sua casa. Se não chegou, não fique ansioso, chegará. IPTU, IPVA, ele jamais nos abandonará. Nenhum amém, percebeu? Nenhum amém, ninguém precisa amém. Adoro IPTU quando chega, adoro IPVA quando chega. Misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente vive dias bem ansiosos, né? Hoje eu fiquei muito preocupado. Que dia é hoje já? Hein? 19, Ricardo? Dia 18. Ontem era Ano Novo. Anteontem, Natal. E antes de anteontem, janeiro do ano passado. O tempo voa, impressionante. E a gente passa a semana lidando com as questões do nosso dia a dia. A ansiedade, ela é presente na nossa vida. Tem pessoas que são mais, pessoas que são menos. Tem pessoas que são tratadas. Então, tem pessoas que não são tratadas. Tem pessoas que negam. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou. Eu estou falando para você, eu não sou uma pessoa ansiosa. Está claramente uma pessoa ansiosa. A Bíblia tem respostas para tudo na nossa vida. E a gente tem estudado nesses últimos dias, no culto das 11 horas, combatendo a ansiedade com a Bíblia. E você sabe que antes da gente ler a Bíblia, a gente ora. E essa é uma questão essencial. Sem oração a gente não aprende nada. Será apenas e tão somente uma questão intelectual, que não se aplica à nossa vida espiritual. Pega só o andar da base, a gente tem que ir para o segundo andar. A gente tem que subir um pouco mais para alcançar aquilo que Deus tem a ministrar ao coração da gente por meio da sua palavra. Essa oração eu farei em voz alta, mas se você não concordar, ou se você não fizer a mesma oração em voz baixa, você não vai receber essa palavra. É preciso que você diga com toda a sinceridade a Deus, você não precisa se preocupar com religiosidade. Você vai dizer para Deus, olha, se o Senhor está aqui mesmo, fala comigo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. E é uma transformação maravilhosa depois que você deixa de ouvir a voz do pastor, para ouvir a voz de Deus, por meio da voz do pastor. A Bíblia, ela fala, e a gente vai ler a Bíblia. Você vai ler o texto e vai dizer assim, meu Deus, esse texto tem tudo a ver com a minha vida hoje. E Deus vai aplicar ao seu coração essa palavra. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos a direção e a bênção do Senhor e pedimos que a palavra do Senhor seja ministrada de forma clara, explícita, que o Senhor nos dê a bênção da explicação e da aplicação apontando para Jesus. Que o Teu Espírito Santo ministra ao coração da gente o que a gente mais precisa. E que nesta hora, pela graça do Senhor, venhamos a aprender da palavra do Senhor e com a palavra do Senhor. E que essa palavra inunde o coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4. Hoje um texto clássico sobre a ansiedade. Filipenses no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos apenas desse texto maravilhoso, capítulo 4, versículos 6 e 7. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, uma igreja preciosa. E aqui ele traz algumas orientações claras a partir do versículo 1, são pontuais, objetivas, diretas. Versículos 6 e 7, ele vai nos apresentar algumas lições muito preciosas para a nossa vida hoje, especialmente quando o assunto é ansiedade. É um texto clássico, provavelmente você já leu, espero que você tenha lido algumas vezes, e Deus vai ministrar a nossa vida hoje de forma especial. Capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ver na nossa tela aqui para ajudar a gente a enxergar um pouco melhor esse texto. Vamos ler comigo aqui a palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok, continue. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. A expressão não andeis ansiosos, ela não é uma forma de impedir, sem nos dar uma solução e uma alternativa. Deixa eu te explicar isso. Uma vez, Jesus encontrou com um grupo de pessoas, uma multidão que acompanhava uma senhora que havia perdido o seu único filho. Ela já era viúva, perdido o seu único filho. Esse texto é conhecido como algo que aconteceu numa cidade chamada Naim, isso aí, perfeito. E Jesus traz para essa mulher uma palavra estranha. Jesus diz para ela, não chores. Como pode uma mulher que havia perdido o seu único filho, viúva, sofrendo todas as dificuldades do contexto em que a mulher estava, e ainda assim Jesus diz para ela, não chores. Parece que existe uma forma coercitiva de impedir que um sentimento que estava naturalmente no coração dela viesse à tona. A não ser que Jesus soubesse o que iria acontecer em seguida. Como a gente sabe que ele sabia, como a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que na sequência, Jesus deu a ordem àquele menino e ele voltou a viver pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então eu quero que você leia comigo essa frase aqui na nossa tela. A ansiedade, ela não é reprimida. Leia comigo. A ansiedade, ela não é reprimida, mas ela é convertida em oração. Então, existem dificuldades que a gente tem na nossa vida e que a gente vai estar ansioso. Que por mais que você diga a você mesmo, não vou ficar ansioso, não vou ficar ansioso, não vou ficar ansioso, você vai ficar ansioso e rouco. Porque não vai dar para você resolver esse assunto dizendo para você o tempo inteiro. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um processo interno. É uma batalha que nem sempre a gente consegue controlar. Foge das nossas mãos. Então é necessário que a gente entenda que o que a Bíblia diz e traz para nós é que a ansiedade, ela não é reprimida, mas ela é convertida em oração. Então eu pego aquilo que me deixa ansioso ou ansiosa e nós transformamos essa ansiedade em oração. Parece simples, não parece? Mas não é tão simples assim. Porque a nossa carne impede que a gente avance exatamente nisso. Enquanto Deus nos diz para nós não andarmos ansiosos, e por meio da sua palavra nós aprendemos que isso é transformado, é convertido em oração, a nossa carne, de alguma forma, é impedida de avançar exatamente nesse ponto. Então o que acontece? Eu e você, apesar de podermos converter a ansiedade em oração, permanecemos ansiosos. Sabe-se lá por quê, já entendendo que nós não vamos ter nenhum ganho com isso. Mas hoje, Deus nos ensina por meio da sua palavra. E esta palavra é tão clara, é tão simples, e é provável que você, ao ouvi-la, diga, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei, e eu já sei. O que nos falta quando a gente já sabe tudo? É colocar em prática. Como diz o poeta, cantor espetacular, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, veja comigo, por gentileza, a sequência que nós vamos ter aqui na nossa tela. Existe um caminho precioso pelo qual nós vamos andar juntos aqui. Primeiro, não andar ansioso é um convite a viver pela fé. Nós somos convidados a viver pela fé. Aliás, a Bíblia diz que o justo vive por fé. Nós somos desafiados o tempo inteiro a viver a nossa vida pela fé. Então, quando nós vivemos ansiosos, nós estamos perdendo uma oportunidade. Mas a ansiedade é para nós um convite a vivermos pela fé. Então, se você é uma pessoa ansiosa, se você vive um momento ansioso, lembre-se, hoje você está sendo convidado, convidada a viver pela fé. Amém, meus irmãos? Amém. Seguindo, a oração, leia comigo lá em cima. A oração redireciona o coração do cristão das circunstâncias para
o Evangelho. Então o que acontece? Por meio da oração, eu estou vivendo uma tensão, eu pego a atenção da tensão e dou atenção ao Evangelho. No lugar de ficar focado no problema, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para a sua palavra, eu estou olhando para o seu Evangelho, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo a minha vida espiritual, eu estou mais íntimo dele, estou caminhando com ele. Então a oração é um convite de Deus para nós, para que a gente redirecione a nossa atenção, o nosso olhar, arrancando o nosso olhar daquilo que nos deixa ansiosos e colocando o nosso olhar no Senhor por meio do seu Evangelho. Terceiro, a oração é o meio ordinário pelo qual Deus comunica a paz. Você pode ler comigo? A oração é o meio ordinário pelo qual Deus comunica a paz. Por que eu peço para você ler comigo? Você está me ouvindo? Você está lendo. Quando você fala, nós estamos aumentando em muito a sua e a minha capacidade de apreensão. Isso é para ajudar a gente a apreender aquilo que diz a palavra. Então, o Senhor nos comunica a paz por meio da oração. A gente pode começar uma oração ansioso, tenso, preocupado, inquieto. A gente sai dessa oração com o coração cheio de paz e alegria. Quem já viveu essa experiência aqui? Não é verdade? A gente senta ali, Senhor, ou ajoelha, ou fica em pé orando. Tem gente que ora andando de um lado para o outro, está tudo certo. A gente está orando, buscando ao Senhor, e de repente a gente começa a sentir uma paz poderosa, porque essa paz é uma paz que vem de Deus. Eu tenho uma experiência de vida, onde eu aprendi que o primeiro milagre é o milagre da paz. O primeiro milagre é o milagre da paz. Nós vamos enfrentar uma adversidade. Estamos enfrentando uma adversidade. Nós começamos a orar. A adversidade não mudou, ela continua lá. A situação está exatamente como ela estava, mas internamente nós somos pacificados pelo Senhor. Internamente nós passamos a enxergar até a situação adversa de uma outra forma, porque Deus nos deu a bênção de uma paz extraordinária, inexplicável, uma paz singular que vem da parte de Deus para o coração da gente. Diante disso, eu quero convidar você a conversar comigo sobre oração. O apóstolo Paulo, ele destaca 3 termos diferentes, são 3 palavras gregas diferentes, para falar sobre oração, para falar sobre súplica e falar sobre petição. Então, veja comigo o que significa a definição, o significado, o sentido, quando Paulo escreve nesse texto oração. Ele está falando que é um termo usado que significa mover-se em direção a Deus com palavras. Então a oração para Paulo, no contexto aqui que nós estamos, é mover-se em direção a Deus com palavras. As palavras nem sempre são claras, porque tem horas que a gente não sabe orar como convém. Tem hora que a gente mais chora que ora. Tem hora que a gente fala em voz baixa, tem hora que a gente está dentro do carro, de outro ambiente, ou a sós em casa, a gente grita, a gente berra, a gente fala alto, mas a oração, ela tem a ver com esse processo em que você e eu, nós vamos em direção a Deus com palavras. Então nós estamos indo ao Senhor, nós estamos indo como se nós estivéssemos assim, Deus está ali e nós estamos aqui, então nós estamos indo em direção a Ele, mesmo entendendo que Deus está aqui, ali e acolá, porque Ele é onipresente. Segundo, ele pressupõe o relacionamento antes da necessidade. E aqui é uma questão fundamental. Fundamental. Oração é relacionamento. A oração é a construção de uma caminhada. A oração é a construção de um convívio, onde nós vamos conversando com Deus, sobre todo e qualquer assunto. Nós não vamos nos dobrar diante de Deus somente quando precisamos de alguma coisa. Isso quem faz é gente interesseira. Não é verdade? Não é gente interesseira que só procura a gente quando precisa? Você gosta quando alguém que só te procura quando a pessoa precisa? Você gosta? Você consegue entender quando a pessoa se aproxima de você com segundas intenções? Quando a pessoa só quer aquilo que você tem? Você está com um carro novo, ganha amigos. Sua casa na praia, ganha amigos. Recebeu um aumento, mais amigos.
Todos nós sabemos como as pessoas podem se aproximar umas das outras apenas com interesse. Nós sabemos como isso é ruim entre nós. Imagine bem se nós, eu e você, só procurássemos a Deus quando nós precisássemos. Só quando nós quiséssemos receber dele alguma coisa. Então não é assim que funciona. A oração é um processo que ela traz essa perspectiva de um relacionamento, de uma conversa, de uma caminhada, de uma intimidade com o Senhor. Então nós vamos aproveitar todas as oportunidades para nós conversarmos com Deus sobre todo e qualquer assunto. Terceira lição, é uma aproximação reverente e um chamado à comunhão. Então eu não me aproximo de Deus de qualquer forma. Eu tenho termos, eu tenho palavras, eu estou me dirigindo a Ele. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele não é o meu amiguinho. Ele não é meu parça, Ele não é meu brother. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele me ama desde antes da minha existência, mas isso não quer dizer que eu possa brincar com Ele, que eu possa usar termos com Ele que são irreverentes, ou que são irresponsáveis, ou que não são adequados a uma linguagem com uma autoridade sublime, extraordinária como é o Senhor. Mas também não quer dizer que seja alguém distante. Então eu posso chamar Deus de Pai e chamar Deus de Paizinho. Eu posso chamar Deus de Senhor e posso chamar de Senhor dos Exércitos. A Bíblia tem vários termos que são aplicados a Deus, vários nomes que Deus se utiliza e permite que nós possamos dele nos aproximar. Quando alguém fala sobre cura, a gente lembra de Jeová Rafa. A gente lembra porque são nomes que nos trazem essas características, esse caráter de Deus. Então, quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós sabemos que estamos nos aproximando dele. Portanto, respeito, reverência, mas também um chamado à comunhão, a um relacionamento, a uma intimidade com Ele. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Façamos isso com reverência e comunhão. Quarto, é um movimento intencional, leia comigo, é um movimento intencional de alguém que se volta para Deus antes de pedir qualquer coisa. Então, eu vou resumir isso em relacionamento. Relacionamento com Deus é algo muito precioso e especial. A história da igreja conta sobre um grupo de pessoas que foram conhecidos na história como os morávios, alguns chamam de moravianos. Eles foram alcançados pelo Evangelho de Jesus de uma forma extraordinária. Eles receberam a bênção de um avivamento poderoso de Deus. E esses irmãos viram circunstâncias serem transformadas no ambiente em que eles estavam. Relacionamentos rompidos foram restaurados. Problemas de caráter, de personalidade foram transformados pela graça de Deus. Houve uma mudança generalizada. A comunidade, a cidade, a região, as pessoas viveram mudanças maravilhosas de Deus. E eles começaram uma reunião de oração. Chamaram isso de um relógio de oração. Nesse relógio de oração, eles organizaram de uma forma que houvesse pessoas orando de hora em hora, que não faltasse hora alguma, e as pessoas se inscreviam, as pessoas diziam, eu quero estar orando, eu quero participar. Todos os horários foram sendo preenchidos à medida que o tempo passava, e essa reunião de oração que começou em 1727, foi até 1827, portanto, essa reunião de oração durou 100 anos. Esse relógio de oração entra para a história como ações divinas extraordinárias que Deus operou na vida das pessoas, porque elas desenvolveram um relacionamento de oração com o Senhor. John Wesley, pai do metodismo, tem uma história muito interessante com ele, porque ele estava no mesmo navio que alguns desses morávios estavam, quando eles estavam cruzando o Atlântico. E a história conta, e ele relata isso, John Wesley relata isso, que houve uma tormenta muito grande no mar. E esses irmãos estavam adorando a Deus e orando, cantando e adorando a Deus, louvando ao Senhor.
água subindo, onda para cá, onda para lá, eles continuavam cantando, adorando ao Senhor e orando. E uma coisa que chamou muito a atenção de John Wesley, que quando ele olhava para o semblante deles não mudava. De repente entra uma onda muito forte, cobre aqueles irmãos, e eles continuam adorando a Deus e orando, adorando a Deus e orando. Quando a coisa se acalma, Wesley se aproxima deles e escolhe um deles e diz: vocês não ficaram com medo quando a onda veio e o mar bravio como estava? Eles: não, nós não tememos a morte. Aí ele falou assim: tudo bem, vocês eu entendo, mas suas mulheres e seus filhos, suas crianças, não, nossas mulheres e nossos filhos também não têm medo da morte. A conclusão de Wesley foi que eles, porque não tinham o medo da morte, eles permaneceram fiéis ao Senhor, permaneceram orando, permaneceram cantando. E essa disposição emocional e espiritual, que tem as duas áreas importantes aqui alinhadas, essa ação divina é resultado de uma vida de oração. Significa, em exemplo claro para nós, você e eu podemos passar por momentos de tormentas, assim como eles estavam naquele barco. E apesar de todas as dificuldades, nós podemos permanecer em oração. Veja, há uma diferença. A situação apertou, nós começamos a orar. O comum é isso. O comum, normal, é uma pessoa que não tem uma vida de oração, mas quando chega a prova, a pessoa se torna muito um orante constante, um intercessor intenso. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que a oração não é isso. A oração é um processo normal na nossa vida que vai passando, e nós vamos desfrutando dessa constância, dessa bênção na presença do Senhor. O John Wesley teve uma mãe chamada Susanna Wesley. Susanna teve 19 filhos. Dos 19, 10 filhos sobreviveram. Então você imagina como era a casa dessa senhora. E essa é uma palavra para aqueles que admitem aqui que adorariam ter tempo para orar, mas não tem tempo para orar. 10 filhos. Susanna tinha um hábito, ela apanhava um avental ou um chale, as crianças já tinham essa informação, ela se assentava, ela cobria o rosto e estava em oração. Então ela pegava aqui o avental, cobria o rosto e ficava em oração. Susanna Wesley, com seus 10 filhos, inquietos, agitados e intensos, ela tomava o chale, o avental, colocava sobre a cabeça. Os seus filhos não a interrompiam, a não ser que fosse uma coisa emergencial. Por quê? Porque eles sabiam que mamãe estava falando com Deus. Ela fez disso uma prática na sua vida. Os irmãos Wesley foram tão intensos e tão abençoados pelo Senhor, usados pelo Senhor na ação de Deus, e um avivamento aconteceu, fruto de uma mãe que não abriu mão da oração, apesar de todas as dificuldades do seu dia a dia, para manter uma casa em ordem, com seus filhos crescendo, agitando, chorando, cantando, rindo, avental na cabeça, o chale na cabeça, para parar para orar. O desafio de Deus para nós é que a gente desenvolva uma vida de oração. Mas é possível que em algum momento da nossa vida a gente tenha que aprender a fazer súplicas. É isso que nós vamos ver juntos aqui na tela. Súplica. Veja comigo aqui. A palavra traduzida por súplica aponta para dependência profunda, pedido intenso e urgente. Essa é aquela necessidade extrema que surge a partir de um quadro, de uma circunstância. Veja comigo a parte B aqui. Trata-se de um clamor humilde que se origina onde? Na carência real, na fragilidade, na dependência. Por fim, leia comigo aqui. Mostra a ilusão da autossuficiência, a confissão da insuficiência humana diante da suficiência divina. O que significa isso para nós? Olha, eu não tenho como resolver esse assunto. Eu preciso de uma intervenção divina.
Tem situações na nossa vida que a gente não tem o que fazer, além de orar. E não subestime a oração. Não ache que é pouco, não. Só posso orar, não dê ênfase no só, não. Porque oração é muito. É muito. E a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aquela área que a gente não consegue resolver. Vou dar para vocês alguns exemplos. Você tem filhos que você ama, que você gostaria de vê-los na presença de Deus. Você testemunha, você mostra o Evangelho, mas você não consegue converter os seus filhos. Você lida com uma enfermidade. Os médicos fazem o trabalho deles, mas existem coisas que nem os médicos, os melhores médicos, nem eles conseguem resolver. Existem dores do coração, especialmente, que o cardiologista não dá conta, porque elas doem internamente, e a gente já fez tudo para resolver e não resolve. Existem circunstâncias financeiras que elas estão além das nossas possibilidades. Nós precisamos aprender que a súplica é aquela coisa intensa, é a hora em que você se entrega plenamente, é o momento que você busca o Senhor, que você diz para Ele, Senhor, eu não consigo, eu não tenho como, eu não tenho alternativa, só o Senhor pode, só o Senhor pode. É o grito daquele que está se afogando e grita por socorro, 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 na expectativa de que alguém em algum lugar ouça a sua voz e possa socorrê-lo, arrancá-lo daquele momento em que pode submergir. É a certeza da minha insuficiência, onde eu abro mão da minha autossuficiência, e eu vou declarar com todas as letras que Deus é suficiente para resolver este, aquele, qualquer outro assunto. É por isso que a Bíblia nos diz que para Deus não há impossíveis, que não há nenhuma dificuldade de nós pedirmos ao Senhor, suplicarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, de nós colocarmos a nossa vida na presença dEle. Veja, se na primeira oração, a ideia de um relacionamento com Ele, aqui na súplica, eu posso conversar com Ele, eu posso pedir a Ele, e tem coisas que a gente não ganha, porque a gente não está pedindo ao Senhor, ou pedindo mal, ou pedindo mal. Eu vou dizer para você uma coisa, nós precisamos aprender a orar mais uns pelos outros. Tem pessoas próximas a você que estão passando por lutas, você nem sabe. Tem pessoas que chegam à igreja com um semblante fechado, a gente acha que a pessoa é mal-humorada. Você não sabe a dor que essa pessoa está. Você não conhece a realidade dela. Nós precisamos aprender a orar uns pelos outros, até sem perguntar motivo. Tem gente que adora perguntar o motivo, porque quer saber o motivo, não necessariamente para orar. Nós precisamos aprender a suplicar ao Senhor, e a súplica é quando nós declaramos diante dEle a nossa necessidade e a nossa incapacidade, onde nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia e que Ele venha nos acudir. Que Ele venha nos acudir. George Miller, um alemão, que foi para a Inglaterra, para Bristol, ele resolveu fundar orfanatos. Ele fundou muitos orfanatos. O trabalho dele era impressionante. Houve a ocasião dele ter milhares de órfãos que eram cuidados por ele e pela sua instituição. Quando alguém começa uma instituição como essa, a gente espera que ela dê alimento às crianças, né? São orfanatos, que as crianças tenham roupa, que elas possam tomar um banho quente naquele inverno tão frio, que elas possam ter um lugar em que elas deitem, que elas durmam em segurança, em tranquilidade, que tenha ordem, tenha uma organização, tenha pessoas para tomar conta daquelas crianças. E diversas vezes ele teve a experiência de não ter nada para as crianças se alimentarem, absolutamente nada na despensa. E os relatos históricos mostram que ele simplesmente começava a orar, e quando terminava de orar, alguém batia a porta. Tem um relato curiosíssimo que um padeiro, ele foi impelido a levar pães para a casa dele. Nessa ocasião, o carro do leiteiro estragou na frente de uma dessas instituições, e para que o leite não estragasse,
ele doou leite para a instituição. Ocasiões em que houve algum tipo de recurso que apareceu, exatamente na medida certa, porque ele estava apresentando diante de Deus uma súplica, uma necessidade extrema. Ele não tinha condições para resolver. Era necessário haver uma intervenção divina, uma ação sobrenatural, para que pela graça de Deus houvesse alimento à mesa, as crianças fossem devidamente alimentadas. Ele teve várias experiências assim. Tem uma outra que ele teve, que ele precisava ir ao Canadá pregar o evangelho. E no barco, o comandante do barco disse para ele: olha, essa viagem é impossível, a névoa está muito forte e você não vai estar lá. Ele disse: olha, eu prego há muitos anos, nunca estive ausente de uma pregação marcada e eu irei lá, nós vamos orar. Eles entraram para um outro ambiente e ele ajoelhou para orar. E ele orou ao Senhor, aquela oração simples, não é oração monstruosa. As orações mais profundas são as simples. Não precisa criar palavras e dar nomes diferentes. Você vai verbalizar isso com clareza. E a história conta que ele começou a orar e pedindo a Deus que abrisse. E que abrisse aquela névoa. E que ao permitir que a névoa fosse aberta, ele pudesse cumprir a sua missão para pregar o evangelho. E quando ele termina a oração, o comandante faz menção que também vai orar. Ele levanta e diz, bate no ombro dele: não precisa orar não. Por dois motivos. Primeiro, que você não está acreditando. E segundo, porque não há mais névoa. E quando eles saíram, estava totalmente aberto e eles conseguiram cumprir a viagem. Por quê? Porque eles não tinham condições de resolver. Seja o alimento à mesa, seja uma névoa que surge, as dificuldades são extremas. É necessário que a gente traga diante de Deus, chorando diante de Deus, clamando diante de Deus, berrando, andando para um lado ou para o outro, ou apenas mexendo os lábios, cada um de acordo com o seu temperamento, mas todos nós estamos num ambiente de súplica diante do nosso Deus, porque nós não temos condições de resolver tudo. A terceira palavra, primeira oração, a segunda é súplica, a terceira é petição. Veja comigo aqui, petições. É o conteúdo específico do pedido. Ele é mais objetivo, ele é mais concreto. É nomear necessidades, é formular pedidos concretos e entregar o controle. Irmãos e irmãs, eu quero começar pelo fim. Entregar o controle. Eu gosto da oração que termina assim: em nome de Jesus, amém. Porque o amém é a mudança de assunto. Oh, Senhor, em nome de Jesus, amém. Acabou aquele assunto, já falou. Troca o assunto agora, fala sobre o tema. Nomear é dizer para Deus o que você precisa. Só que aqui tem um probleminha, problemão. A gente, no lugar de nomear o pedido, a gente já nomeia a resposta. Não você, que você é the chosen. Mas outras pessoas, elas têm a tendência de orar já com uma resposta. Já quase que determina, já quase que dá o resultado, já quase que alinha: Senhor, eu quero isso. E estabelece qual vai ser a resposta da sua oração. Só que não é assim que se faz. A petição é o nosso pedido, a resposta vem de Deus. Não subestime o poder e a graça de Deus. Quando você diz qual é a resposta que você quer, você está limitando a resposta de Deus para ser maior. Então desfrute, curta, aproveite aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Desfrute do poder e da graça de Deus que pode ministrar a você aquilo que Deus tem para ser ministrado. Portanto, peça a Deus, faça a sua lista de pedidos. Você tem um pedido para Deus? Qual é a questão que você tem? Diante de Deus: Senhor, qual é a minha questão principal? Pega um papel, uma caneta, um bloquinho, um bloco de notas do celular, escreva quais são os seus pedidos. A história dos homens e mulheres de Deus mostra que alguns deles escreviam essas respostas da oração, e as suas respostas fortaleciam a sua vida de oração. Tem gente que não tem uma vida de oração desenvolvida porque não aprendeu a conversar com Deus de maneira clara.
a pedir a Ele alguma coisa e ao receber essa coisa anotar para desenvolver a sua vida de oração. A petição é a nossa hora em que nós compartilhamos com Deus aquilo que está nos angustiando, aquilo que nos deixa ansiosos, aquilo que nos deixa preocupados, aquilo que nos deixa mal. Nós vamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, buscar ao Senhor, e nesse processo lindo nós vamos conversar com Deus sobre aquilo que está acontecendo com a gente. Então, a petição é uma hora preciosa, maravilhosa. Você deve ter ouvido falar de John Knox. John Knox é o pai do presbiterianismo. John Knox é aquele que trouxe o presbiterianismo nessa palavra, nessa expressão de forma especial. John Knox orava, e a sua oração tinha conotações maravilhosas, que ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Dá-me a Escócia. Está nomeando, está descrevendo a sua oração. A rainha Maria Stuart, a história diz que ela afirmava assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que dos exércitos da Inglaterra. Quando aquele homem se dobrava para orar, quando aquele homem clamava ao Senhor, Deus ia respondendo às suas orações. E eu quero chamar a sua atenção para a forma: dá-me a Escócia. Ele estava vivenciando o avivamento, a mudança, as conversões, as transformações, a reforma que varreu a Escócia, que alcançou outros lugares, que fez com que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Teve ali na figura de John Knox alguém que ajoelhava para orar: dá-me a Escócia, senão eu morro. E não era uma ameaça a Deus, não. Ó Deus, se não me dá a Escócia, vou me matar. Não é drama, não. Hermano, não é drama, não. Nós estamos falando de uma busca verdadeira diante de Deus. Clame ao Senhor, aprenda a nominar. Quer que os seus filhos sejam convertidos? Ore ao Senhor: Senhor, converta os meus filhos, alcance os meus filhos, abençoe a minha casa, meu marido, minha esposa, meu casamento, meus pais, abençoe a saúde, Senhor. Ore do seu jeito, da sua forma, mas dê nomes, nomine, direcione, e faça isso dessa forma composta e linda, como a Bíblia nos ensina. Então o que o apóstolo Paulo ensina aos filipenses? Olha, vocês têm que ter uma vida de oração. Oração é relacionamento. Quando você for suplicar a Deus, lembre-se, você não tem condições, então você vai pedir como alguém que não tem condições. A sua súplica é a súplica de alguém que está se afogando e que suplica pelo socorro. Peça, mas deixe claro, nomine, transforme isso numa coisa simples e objetiva, como John Knox: dá-me a Escócia ou eu morro. O resultado disso está no versículo 7. Veja comigo o versículo 7. Leia comigo, por gentileza. E a paz de Deus que guardará vosso coração e a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo fecha esse assunto para nos mostrar o resultado disso. Quando você desenvolve uma vida de oração, quando você suplica, quando você pede, o resultado disso é que Deus vai inundar o seu coração com uma paz. Uma paz que é o primeiro milagre. Uma paz que não é o resultado imediato. A paz não é a mudança do que haverá de acontecer externamente. A paz é uma mudança interna. A paz é uma mudança interna. A paz de Deus, ela guarda a nossa mente, o nosso coração. Então, vamos pensar aqui juntos. Do lado de fora, a situação está diversa. Está diversa. Mas do lado de dentro, o seu coração está em paz. Leia comigo essa frase aqui, esse texto aqui, por gentileza. A paz de Deus não é passiva, ela protege e guarda. Essa paz não remove a inquietação externa, mas aquieta o nosso coração e a mente. Assim, ultrapassando os limites da razão, descobrimos o que é descansar e permanecer em paz. Veja que coisa impressionante. O verbo guardar, nesse contexto, significa
colocar guardas. Então imagine que tem um procedimento em que soldados e que guardas são colocados em lugares de destaque de uma forma que eles protegem, de uma forma que eles guardam. Então o que Deus está dizendo é que eu vou colocar guardas. Aí você pensa, que guardas? Tem guarda que guarda, tem guarda que não guarda. Essa expressão significa que quem guardará é Deus. Então, nós já sabemos que tipo de guarda é o guarda que guarda a Deus. O guarda que Deus guarda, ou a guarda divina, é uma guarda insuperável, imbatível. Então, esta ação divina significa que as questões externas nos deixam ansiosos, mas internamente nós estaremos em paz. Internamente, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, ele receberá esse processo da pacificação. Deus vai pacificar a nossa mente, o nosso coração, impedindo que a ansiedade domine a nossa vida. Então, eu não sou reprimido, não fica ansioso, como uma criança, não chora, segura esse choro. A Bíblia diz que eu posso chorar. Eu e você deveríamos ser chorões. Que Jesus disse o quê? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Felizão é o chorão. Porque o chorão, que é felizão, será consolado. Por quem? Quem nos consolará? Jesus Cristo. Então, o chorão que somos nós, são aqueles que diante de uma situação adversa, nós sabemos que a luta é grande, o processo é difícil, a travessia está complexa, mas nós estamos entregando a Deus em oração, nós estamos chorando na presença dEle, o clamor que a gente levanta na presença de Deus é da nossa alma, ele é intenso, ele é verdadeiro, ele é profundo, não é uma questão de palavras apenas, é algo que vem de Deus para a nossa vida, onde nós vamos conversar com Ele, aí nós começamos nós somos quebrantados pelo Senhor, nós choramos na presença dEle, e o Senhor vai enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas, como acontecerá quando nós não mais estivermos aqui, mas até que lá nós estejamos, serão todos os dias consolados, confortados e abençoados pelo nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, é tão lindo ver como Deus age na nossa vida. Eu aprendi e tenho ensinado a agradecer antes de receber. Agradeça antes de receber. Não espere receber para agradecer. Agradeça antes de receber. Veja a ação de graças, que é tão importante para a nossa vida. Ação de graças. Ação de graças é essa ação de Deus que permite que o nosso coração seja plenamente pacificado pelo Senhor. Ação de graças é esse tempo em que Deus vai nos tratar, vai nos abençoar, e nós vamos reconhecer o poder de Deus para mudar as circunstâncias. Expresse verbalmente a sua confiança no Senhor, recorde os feitos de Deus ao longo da sua história. Agradeça pela vitória e pela derrota. Agradeça por ter recebido uma grande bênção, mas agradeça quando você passar pela prova. Porque quando nós passamos pela prova, nós recebemos a prova maior do amor de Deus. A prova maior do amor de Deus não é que não haja prova. A prova maior do amor de Deus é que durante a prova nós não estamos sozinhos. Existe uma história linda de Policarpo de Esmirna. Ele foi um dos líderes da igreja, numa ponte preciosa com os apóstolos, logo na sequência, 69 depois de Cristo, e ele, 3 dias antes de sua prisão, que o conduziu à morte, ele orava, e enquanto ele orava, ele viu o seu travesseiro pegando fogo. Travesseiro pegando fogo, em chamas. Então ele disse às pessoas que estavam com ele: eu acho que eu vou ser queimado. Essa vai ser a minha morte. Passa o tempo, no dia da sua morte, efetivamente, ele declarou: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, eu te bendigo, porque me julgaste digno deste dia e desta hora, para tomar parte no cálice de Cristo.
Esta declaração que ele faz traz para mim essa percepção de que o nosso maravilhoso Deus, Ele está conosco no tempo da prova. E nessa hora sombria, escura, onde as trevas podem ocupar a nossa mente, a gente não conseguir entender qual vai ser a nossa saída, Deus está conosco. Agradeça, ainda que os dias sejam maus. Eu quero convidar você a orar. Nós precisamos orar. Eu vou orar e vou pedir a Deus que desenvolva na gente, em mim, em você, em nós, o hábito da oração, uma vida de oração, onde você vai se aproximar de Deus não com interesse, você vai se aproximar de Deus porque você quer se aproximar de Deus, que você sente falta da presença dEle. Onde no momento que você for fazer uma súplica, você vai reconhecer a sua incapacidade, a sua insuficiência e vai buscar a bênção do Senhor. E nesse processo da busca de Deus, você vai fazer os seus pedidos. E quando você for apresentá-los, seja claro, seja clara. Não apresente respostas, apresente pedidos. Deus cuidará de cada detalhe. Deus fará a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. E assim, meus irmãos, eu quero convidá-los à oração, para que a gente tenha esse tempo juntos na presença dEle. Pode deixar o seu lugar e venha. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar por consolo aos corações enlutados, vamos buscar a direção e a bênção de Deus para tudo aquilo que Ele quiser realizar na nossa vida. Se você quer desenvolver um pouco mais a sua vida de oração, se você tem motivos de oração a apresentar diante de Deus, se você quer desenvolver esse processo lindo na presença dEle, venha. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus, o nosso amado. Pode chegar, pode se aproximar. Venha, pode chegar mais para cá. Tem lugar para você, venha. 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 Chega um pouquinho para cá, gente. Isso. Isso, venham. Sobre as águas sussurrei, descansarei, pois sei que és Deus. Nosso maravilhoso Deus, em nome de Jesus nós oramos. Jesus, o nosso amado, Senhor da nossa vida, Deus que governa cada instante da nossa existência, Espírito Santo, que nos consola, que nos convence do pecado, que nos guia a toda a verdade, que intercede por nós, Espírito Santo que está conosco nessa hora. Oh Pai, nós queremos aprender a desenvolver um relacionamento de oração com o Senhor, porque vamos combater a ansiedade, conforme a Tua palavra. Vamos empurrar essa ansiedade, não como quem quer reprimi-la, mas como quem converte a ansiedade em oração. Então aquilo que me deixa ansioso, eu vou pegar e vou botar aqui, na oração. E esse tempo nosso de oração é tempo de relacionamento, onde eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a minha porta, e o meu Pai, que me vê em secreto, me recompensará.
a presença do Senhor, a recompensa de sermos conhecidos, a recompensa de sermos amados, de sermos queridos, de sermos especiais para o Senhor, a bênção da recompensa de sermos fortalecidos no Senhor quando apresentamos as nossas súplicas, quando nós revelamos aquilo que nós não conseguimos realizar, quando nós falamos das nossas dores mais profundas, mais íntimas, dores sobre as quais nós nem queremos mais conversar com ninguém, nós conversamos com o Senhor e vamos nominar cada uma delas, apresentar os nossos pedidos, porque o Senhor Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós vamos pedir, nós vamos colocar diante do Senhor, não como quem dá uma ordem, mas como quem sabe que o Senhor pode resolver, que tudo está nas tuas mãos e não há nada que o Senhor não possa fazer, se esta for a tua vontade. Assim nós vamos experimentar o milagre da paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz que guarda a nossa mente, o nosso coração. Os guardas do Senhor guardarão a nossa mente, o nosso coração, protegerão a nossa mente, o nosso coração, impedindo que a ansiedade domine a nossa vida. Mas nós vamos ter uma vida de oração, porque a ansiedade é um convite a vivermos pela fé, e é isso que nós faremos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus amado, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Nós oramos pela saúde do teu povo, que a bênção da saúde repouse sobre nós, que o Senhor abençoe com saúde aqueles que tanto precisam. Lembramos, ó Deus, do Guilherme, da Márcia, da Elisandra, da Regina. Pedimos que o Senhor ministre com bênção, com graça, restaurando a saúde para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus, o nosso amado. Que o Senhor abençoe aqueles que estão com seus corações chorosos e precisam de consolo. Nós oramos, ó Deus, pela família do Sérgio Nunes, oramos, ó Deus, pela família do Fred, em especial Cláuber e a Marcela, e os seus familiares, com consolo que vem do Senhor. Nós oramos pelos relacionamentos familiares, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe, ó Deus, os detalhes que só o Senhor sabe da nossa existência. Nós entregamos o controle nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado. Nós aprendemos a agradecer antes de receber. Nós já te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Sabemos que se demorar, o Senhor vai nos dar a bênção da paciência. E se não chegar do jeito que a gente gostaria, o Senhor vai nos dar a bênção da paz. Oramos em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.